Fala galera que assistiu meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, antes da gente começar, deixar aquele recado básico, né? Então você que apareceu do nada aqui, e eu vi que no último vídeo apareceu bastante gente nova, inclusive sejam bem-vindos. Mas façam um favor, se inscreva no canal para vocês não perderem mais, ativa a notificação para não perder nenhum vídeo. Né? Toda quarta-feira a gente está aqui para falar alguma coisa de Deus para vocês, e refletir, e questionar, e fazer tudo isso que Deus pede pra gente fazer. Pra quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas Gonçalves, eu sou o Ruivo e vamos ao vídeo. A palavra de hoje, ela é muito conhecida por muitos, mas a gente vai aplicar ela de uma outra forma hoje. Vai lá, Mateus 4, do 13 até o 16. A gente vai ler assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Isso quem falou foi Jesus Cristo, né? E hoje a ideia não é a gente apontar, não é a gente falar mal dos outros, mas querendo ou não, a gente sabe que tá rolando aí na mídia sobre o rapper, né, muito conhecido, o Diddy. E todas as acusações que veio à tona, ele veio preso, né, ele foi preso e tudo mais. E já há algum tempo, na verdade, antes de eu criar o canal, né, a gente sempre debate sobre qual que é a nossa função no mundo como artistas. Uma vez eu ouvi de uma professora na faculdade que ela falou a seguinte frase, eu quero que isso fique marcado no seu coração, pega papel e caneta para você anotar. Isso eu passo para todos os alunos meus. Primeiro dia de aula, em todas as turmas, eu começo com a seguinte frase: o artista, ele é o agente causador que transforma a cultura. Ou seja, então se o artista, ele é um transformador da cultura, ou ele transforma, ou ele reflete. Né? A arte, ela reflete a cultura de um determinado povo. É uma outra frase que eu também coloco para os meus alunos. A nossa função como cristãos é o que então? A nossa função como artistas cristãos é o que então? Então, entenda essa frase. O artista, ele é um agente transformador da cultura. Ou seja, eu sou capaz de transformar uma maneira de pensar, de se vestir, de falar, de ter suas religiões, de questionar. Então, quando a gente fala em cultura, a gente pensa que a cultura é somente arte. Cultura, a gente precisa colocar que a cultura é muito abrangente. Se não me engano, eu tenho um vídeo aqui no canal, não lembro agora, das antigas, que eu falo exatamente sobre isso, né? Que a cultura não é a arte, mas a arte é a cultura. Né? Então a arte, ela faz parte da cultura de um povo, mas não é a cultura num todo. Porque a cultura, a gente vai falar sobre uma língua, a gente vai falar sobre uma religião específica, sobre uma maneira de se vestir, uma maneira de comer e tudo mais. Então a comida típica de uma região é a cultura daquela região. Então a cultura é um termo muito abrangente, que eu não vou entrar nesse mérito hoje. Hoje a gente vai falar sobre a nossa função como artistas cristãos para transformar uma cultura. Quando a gente traz para o mundo, a gente sabe que a Bíblia ela vai colocar que o mundo jaz do maligno. Isso é ponto, isso é fato. A gente não vai ficar batendo, discutindo isso. Deus já falou isso pra gente, o mundo jaz do maligno. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Deus nos coloca isso também. E por que eu quis colocar essa passagem hoje sobre o sal da terra e a luz do mundo, onde Jesus já nos fala isso, e quem é cristão há muito tempo já ouviu falar isso diversas vezes, quem não é, está ouvindo agora pela primeira vez, ou a segunda, a terceira, não sei qual que é a tua caminhada cristã.
Mas eu gosto muito de refletir sobre essa palavra, eu gosto muito de refletir sobre isso que Jesus nos traz, porque ele fala assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ou seja, nós somos o sal. Só que se a gente não sabe usar, e aí? Uma vez eu ouvi numa pregação, se não me engano, onde o pastor ele falou a seguinte coisa que ficou marcado para mim. Se você coloca sal na comida, geralmente você não percebe o gosto do sal. Você não tá ali, nossa, que gosto de sal. Mas se falta, a gente fala, putz, faltou sal. Então percebam que o sal da terra, ele não é dispensável. Ele é indispensável. Então nós precisamos ser o sal da terra. Nós precisamos ser essa pessoa que está ali, ó, temperando a galera. Vai falar assim: ei, acorda, Jesus está voltando, existe um caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então a gente precisa ser essa pessoa que é sal da terra. E aí eu gosto da palavra aqui que ele coloca como luz do mundo, que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Ou seja, para que vejam as suas boas obras. Então, quando a gente traz para o nosso mundo, como artista cristão, essas são nossas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Por que a gente está falando sobre isso, né? Porque a gente, como artistas, nós entendemos que o mundo lá fora, ele é um mundo perverso. Que ele vai falar muito sobre aquilo que não é de Deus, sobre muito aquelas coisas que não tem nada a ver com aquilo que a gente acredita. E quando a gente se posiciona como artista cristão e fala assim: ei, pera lá, existe uma verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Jesus, ele fala: eu sou a verdade. Ou seja, nós precisamos começar a nos posicionar para que realmente a gente possa ser sal e luz dessa terra, para que não aconteça tudo isso que a gente vê acontecendo no mundo. Né? Então, esse caso do rapper ficou famosíssimo agora porque ele acabou de ser preso, mas o quanto de coisas que a gente acaba sendo influenciado ou acaba vendo e a gente acha normal. A gente vê muita coisa dentro da arte que a gente precisa aprender a filtrar. Né? A gente, como profissional, a gente está no meio, a gente está inserido, mas o que eu consigo fazer para que eu possa ser sal e luz dessa terra? Eu gosto muito quando Jesus fala assim: cara, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. É para isso que ele nos chamou. Não é pra gente acender uma luz dentro da gente e a gente ficar aqui escondido em quatro paredes e ficar dentro da igreja só. Cara, se Deus te colocou no meio, é para você ser a diferença. É isso que eu quero fazer. Sabe, hoje, quando eu entro nos lugares como artista profissional, as pessoas sabem a quem eu sirvo, as pessoas sabem o que eu faço e o que eu não faço, porque realmente eu me posiciono. Ah, existe preconceito. Cara, a pessoa vai me chamar pelo aquilo que eu faço, pelo meu trabalho, eu vou entregar o meu melhor trabalho. Só que também é uma oportunidade. Ela vai chegar em mim, vai pedir um conselho, opa, uma oportunidade de falar de Jesus para ela, hein? Ou seja, a gente não precisa colocar Jesus goela abaixo dos outros, mas a gente precisa ser essa luz que ilumina todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Então a gente precisa ser exemplo nessas pessoas. Cara, se você está enfiado no mundo onde você está olhando que existe muita podridão, que existe muita coisa errada em sua volta, o que você faz de diferente para que ilumine cada vez mais? Cara, às vezes você repreender um amigo seu que está olhando para uma mulher que sabe que ele é casado. É você não adulterar, é você parar da piadinha sexual, é você parar com essas coisas.
Porque é isso que Jesus fala, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Então são nessas pequenas coisas, cara. É a paz que você transmite enquanto a galera no mundo lá tá, tipo, ansiosa com a vida, com um monte de coisa, tipo, nossa, não sei o que eu vou fazer, vou pegar minha maconha, vou fumar, vou pegar e vou sair pra beber. Aí você fala assim, cara, eu não preciso da maconha, eu não preciso da bebida. Eu tenho a paz que excede todo entendimento, que é Jesus. Então essas pequenas coisas, elas fazem a diferença e a gente consegue entender que a gente precisa fazer a diferença no mundo. A gente não foi chamado para ser artista e cristão no meio dessa galera pra gente ficar quieto, pra gente ficar tipo, ah, beleza, vou fazer meu trabalho, meu ego vai lá em cima, vou ganhar prêmios, vou ganhar fama. Né? Uma das coisas que eu sempre falo com meus alunos, cara, você tá aqui para ter fama, você tá no lugar errado. O teatro, a arte, ela não é para fama. Você quer ter fama? Vai fazer dancinha no TikTok. Vai ser influenciador. A ideia da arte não é essa. A ideia da arte é transformar uma sociedade. Mas qual sociedade que a gente quer ter? É transformar, é questionar. Nós, como artistas, nós precisamos questionar. A gente não pode ser bitolado nas coisas e falar assim, cara, é normal. Não, não é normal, não. Que normal é esse que a gente está aceitando? É esse normal que o cara lá tá fazendo? Sabe por que me trouxe a ideia de fazer esse vídeo? Porque eu vi uns comentários sobre ele, vi alguns vídeos, onde ele falava dessa forma, a gente controla a indústria. A gente controla aquilo que os seus filhos escutam, aquilo que seus filhos veem, aquilo que você consome. E querendo ou não, ele tá certo. É o artista que vai produzir coisas para o entretenimento. É o artista que vai produzir coisas para a gente estar consumindo. Eu, como artista, consumo muitas coisas. Ah, eu não sou artista, Lucas. Cara, mesmo que você não seja, você é um simpatizante, porque você não precisaria nem estar assistindo esse vídeo até agora. Então você gosta de discutir sobre isso, você gosta de estar de olho nas coisas que acontecem. E tudo isso, e o cara tá certo. O artista controla aquilo que os seus filhos escutam, que seus filhos assistem. E a gente, como artista cristão, o que a gente produz para os filhos dos outros escutar, ouvir? Qual é essa indústria que a gente está alimentando? Existe uma grande discussão em volta do rap, do trapper, né? Eu não vou ser hipócrita de falar assim, cara, nunca ouvi as músicas dele, nunca... Cara, eu já ouvi. Mas a partir do momento que eu comecei a ter um entendimento maior, eu parei. Eu entendi que aquilo ali não faz mais sentido pra mim. Mas eu sempre vou defender o movimento hip hop. Por quê? Porque o movimento hip hop veio com uma denúncia. Quando o artista... voltando na primeira frase, o artista é um agente transformador da sociedade. O hip hop veio pra isso. Eu sou um grande admirador da cultura hip hop. Porque, cara, é a voz periférica que está se levantando. Vai falar assim, ei, a gente existe, a gente está aqui. E eu me coloco nisso. Aí eu não sou negro, eu não tenho esse lugar de fala dos negros, mas, cara, eu venho de um lugar que não é central. Então é um lugar onde a gente se coloca, que você fala assim, cara, legal isso que eles estão falando. A gente está aqui, a gente existe. Mas qual foi o momento que se perdeu, que começou a falar sobre prostituição, drogas, dinheiro, luxúrias? Que é tudo isso que a Bíblia condena. Ah, Lucas, então quer dizer que o outro rap, ele tá... Cara, a Bíblia vai falar sobre justiça. Deus é justo. Deus vai trazer a sua justiça sobre nós. Então, não vai ser eu que vai falar o que é certo e o que é errado. Cara, depois Deus acerta as contas com quem tiver que acertar. Tô falando daquilo que é meu gosto pessoal. E tá tudo certo se você quiser discordar. Tudo bem.
A gente está aqui para isso também. Só que uma das coisas que eu quero que vocês entendam, que é realmente o ponto central, é, cara, vamos começar a se posicionar como sal e luz dessa terra de verdade? E entender que a gente está no meio podre, mas a gente está ali para fazer a diferença? Não estou dizendo que tudo que é lugar que a gente vai é um lugar podre. Cara, existem pessoas muito maravilhosas dentro da arte, que às vezes não conhecem Jesus. Mas são pessoas maravilhosas, são pessoas incríveis. Eu já trabalhei com muitas pessoas incríveis dentro da arte, que eu admiro, mas não conhecem Jesus ainda. Né? Então, às vezes, uma sementinha que é plantada ali através da minha vida, cara, pode ser que lá daqui 10 anos floresça. Pode ser que daqui um mês floresça. Qual que é a minha função? É ser sal e luz da terra para essa pessoa, para essas pessoas que estão à minha volta. A partir desses vídeos, a partir de uma conversa, a partir da minha arte. Né? Eu posso fazer coisas que realmente às vezes não vai estar glorificando o nome de Deus diretamente. Eu vou fazer um personagem que às vezes não tem nada a ver com o que a palavra vai pedir. Mas eu sei quem eu sou. Eu, Lucas, sou essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa. Eu faço um personagem porque é o meu trabalho, é a minha função. E Deus me deu esse talento. E Ele me colocou lá para eu poder influenciar quem está na minha volta. Para que eu possa ser assim ilumina todos que estão na sua casa. Ou seja, se Deus me deu a oportunidade de estar no meio dessas pessoas, por que eu vou colocar uma vasilha em cima de mim e apagar a minha luz? Muito pelo contrário. Eu preciso estar ali disposto e atento, porque qualquer oportunidade é uma oportunidade para falar sobre Jesus. Isso é uma das coisas que eu aprendi. Ah, Lucas, você fala sobre Jesus o tempo todo. Cara, é que ele é incrível. Ele mudou a minha vida. Ele realmente me aceitou da maneira como eu sou e vem me transformando dia após dia. Então esse é um vídeo realmente pra gente se posicionar como artistas. Esse é um vídeo que eu falo assim, galera, o que a gente tem feito? O que a gente tem falado? Existe um Deus que salva, existe um Jesus que salva. Existe uma indústria que a gente pode construir, existe uma cultura que a gente pode construir cada vez mais forte, voltada à palavra, voltada aos princípios. Não é sobre igreja, é sobre Jesus, é sobre os princípios dele, é sobre o amor, sobre a paz que ele nos dá. Para a gente encerrar, eu vou lá em Filipenses 4 e Paulo, ele nos diz, deixa eu só achar aqui, galera, de cowboy. Aqui. Filipenses 4, 8, ele vai falar assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, por que Paulo nos pede para a gente fazer isso, né? Existe todo um contexto ali, que eu não vou ler tudo agora porque não faz sentido neste momento, mas pode ser que um dia a gente faça um vídeo só sobre esse capítulo. Mas eu gosto desse versículo porque realmente ele vai falar, cara, pense isso nessas coisas, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro. Né? Então ele vai nos trazer, cara, pensa nessas coisas. São as coisas do alto, são as coisas de Deus. E quanto a gente, como artista, nós influenciamos uma sociedade. Nós influenciamos uma cultura, a maneira como eles pensam. Quando a gente para olhar, qual é a massa que a gente está atingindo? Quando a gente produz alguma coisa, quem a gente está afetando? Quem a gente está... O que a gente quer passar com aquilo que a gente está produzindo e fazendo? E estando no meio? E tendo essa fama? Por que ter essa fama? Por luxúrias, drogas, dinheiro? Em outra passagem aqui, Jesus vai falar que custa ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. Então, até onde a gente vai pela fama? Mas esse não é o caso do vídeo de hoje. Realmente o caso é entender que existem pessoas que vão produzir coisas que
não agradam o coração de Deus e o que a gente está fazendo, né? O que a gente está se colocando, como que a gente se porta, qual que é a nossa maneira de agir diante de todos esses acontecimentos. Diante de tanta baixaria, de tanta coisa que realmente acontece, que o mundo está consumindo. O que nós fazemos, o que nós produzimos. Existe uma frase que eu gosto, que eu ouvi acho que essa semana ainda de volta. A gente tem que parar de pregar para crente. Crente já sabe da palavra. A gente precisa continuar realmente falando sobre essas pessoas, falando com essas pessoas que já conhecem a palavra, mas a gente precisa pregar para aqueles que não conhecem. É para esses que a gente precisa estar alcançando cada vez mais. Então fica o convite, fica a convocação, que na verdade não é eu que estou falando, é Jesus, eu estou aqui só para ser um porta-voz dele. Eu sou um instrumento nas mãos dele. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Será que você está sendo sal e luz desse mundo? Porque é muito fácil a gente decorar um versículo que é muito batido. Eu escuto esse versículo desde quando era criança, mas a profundidade dele é muito maior. É entender realmente o que é ser sal e luz desse mundo. Então fica meu convite para que a gente cada vez mais possa se posicionar, possa estar entendendo esse mundo artístico e realmente falar assim, cara, eu estou no meio, mas eu não me corrompo. Assim como Paulo nos fala também. Fiz de romano para os romanos, fiz de gentil para gentil, para que realmente ele pudesse levar a palavra. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente vai estar no meio, mas a gente não se corrompe. A gente é a sal e luz dessa terra. Muito obrigado a todos que ficaram até agora. É isso, que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.